Alô você, nosso aluno de terceiro ano. Olha só, nós voltamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre crise de 29. Faz parte do nossos conteúdos aí do nosso currículo anual, tá certo? Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, haja vista que esse assunto é um assunto que ele, no livro didático, vem junto com o totalitarismo. E eu dei essa separadinha aqui para a gente ter um pouquinho de tempo para conversar, para trocar uma ideia, tá certo? Nós estamos chegando então, pessoal, ao fim do nosso primeiro bimestre. Então a nossa primeira etapa, nós sabemos que o nosso ano letivo é dividido em quatro etapas comuns, né? Isso aqui tem que ser feito por todos os alunos. E a primeira etapa dessas quatro, a gente está chegando no final aqui agora, tá certo? Na verdade, com o totalitarismo, a gente elimina os nossos conteúdos dessa primeira etapa, do primeiro bimestre, assim que nós chamamos, tá certo? Então eu vim aqui para que você que ainda não fez as atividades, você que ainda não acessou a plataforma, e talvez esse seja o seu primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui, que você vá lá, procure todos os nossos vídeos, façam todas as atividades propostas. E olha, pessoal, vocês não me incomodam de modo algum. Eu, pelo contrário, fico muito feliz quando alguém vem me procurar, quando alguém vem me tirar uma dúvida, né? E você não precisa só fazer isso, você pode elogiar também, tá certo? Eu sei que durante esse processo pandêmico aqui, nada do que a gente faça, ou tudo o que a gente faça, vai substituir o calor da gente estar em sala de aula, da gente estar compartilhando com os nossos colegas, da gente estar sanando essa dúvida de forma imediata, da gente estar procurando informações, porque o professor não sabe tudo, né? Talvez um dos homens mais inteligentes que já existiu no mundo aí, eu coloco ele ali no hall de outras pessoas muito inteligentes, talvez esse homem tenha dito aí que ele nada sabia. E talvez seja por isso que ele era considerado ali pelos atenienses e por muita gente do seu período como um homem sábio ou como o homem mais inteligente que existia naquela época. E talvez seja por essa consciência de saber que ele não sabia, né? E não era porque ele realmente não sabia, é porque ele achava que o que ele sabia ainda era pouco diante do que diante do que podia ser descoberto, tá certo? E aí o professor também não é nenhum ser super inteligente, não, pelo contrário. Nós temos as nossas mesmas preocupações, aspirações, angústias e os mesmos desejos como qualquer ser humano comum, como você aí, aluno, né? Haja vista que o professor é um aluno constante. Nós estamos sempre tentando buscar informações, estamos sempre tentando trazer coisas novas. Talvez a gente traga as mesmas coisas que trouxemos o ano passado, mas tentamos botar uma nova roupagem, encontrar uma nova forma de dizer isso, tá certo? Então, você que ainda não fez as atividades, vão lá na plataforma, façam as atividades. Eu estendo isso a todas as disciplinas do nosso ensino médio, da nossa escola, tá certo? Faça todas as atividades. Estamos ainda aí na primeira parte do nosso ano letivo e você, quanto antes conseguir fazer sua somatória de nota aí, mais tranquilo você vai estar no final do ano. E eu digo para você, quanto mais à vontade, quanto mais tranquilo nós ficamos, melhor é o nosso aprendizado, tá certo? Quanto mais a gente se sentir ambientado, melhor vai ser o nosso nível de conhecimento, melhor vai ser a nossa aprendizagem. Tá ok, pessoal? Então, olha só. Vamos lá, então, falar sobre crise de 29. Para a gente falar de crise de 29, a gente precisa fazer um pequeno ensaio histórico, tá certo? A gente precisa retroceder um pouquinho na história, tá ok? A crise de 29, e agora a gente entrando no assunto propriamente dito, depois de eu já ter dado o meu recado, tá certo? E eu espero que você compreenda isso. A crise de 29, pessoal, ela tem o seu processo embrionário, ela passa por esse processo de criação, ela não acontece do nada, e ela tem os seus porquês, né?
Para a gente entender um pouco mais, a gente precisa retroceder à Primeira Guerra Mundial. É o nosso assunto, é o primeiro assunto dessa nossa primeira etapa, Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial ela se desenvolveu, ela aconteceu lá na Europa. E a Europa era o quê? Era o berço econômico do mundo, tá certo? Inglaterra, né, diferentes países, no entanto, a Primeira Guerra Mundial ela acontece por causa dessas disputas econômicas, por causa dessas disputas de países grandes, né, de países fortes, de países que tinha ali, naquele período, necessidade de encontrar mercado, enfim, esse era o cenário da Primeira Guerra. Como a Primeira Guerra acontece na Europa e os Estados Unidos só entram na Primeira Guerra após o final dela, entra efetivamente, como é que os Estados Unidos participou então dessa Primeira Guerra? Os Estados Unidos participou fornecendo material, fornecendo armamento, alimento, suprimentos, né? Então os Estados Unidos ele lucrava muito com a Primeira Guerra Mundial. Então quando ele entra na Primeira Guerra Mundial propriamente dita, ele já entra no processo final, na parte final dessa Primeira Guerra, tá certo? E aí então os Estados Unidos, após terminar essa Primeira Guerra, ele é o grande fornecedor de insumos, de suprimentos para a Europa, tá ok? Então os Estados Unidos ele tinha a agricultura forte, um processo industrial muito forte e ele tinha mercado consumidor. Esse mercado era o quê? Não só a América Latina, não só a África, não só outros países, mas como muitos países da Europa, principalmente países que lutaram diretamente nessa Primeira Guerra. Por que isso acontecia? Porque esses países estavam preocupados com a Primeira Guerra e não tinham condições de gerar, de produzir esses insumos, de produzir essas mercadorias, tá certo? Então, comprava-se dos Estados Unidos. Quando acabou a Primeira Guerra, ele ainda não tinha condições. Muitos desses países, ou quase todos esses países envolvidos, eles estavam devastados economicamente, politicamente. No entanto que, após a Primeira Guerra Mundial, o cenário para o totalitarismo ele se torna evidente, e essa consolidação se dá, né, mesmo depois da Segunda Guerra. A Segunda Guerra é uma guerra contra o totalitarismo. E aí, então, os Estados Unidos vê nisso uma forma de ganhar dinheiro, tá ok? Então, os Estados Unidos investem muito em matéria-prima e material industrializado. Então, os Estados Unidos correspondia aí a 50% dos produtos que eram consumidos na Europa, os Estados Unidos forneciam. De contrapartida a isso tudo, os Estados Unidos se viu num momento de euforia econômica. Professor, o que seria euforia, então? Seria aquele momento de que agora é a hora da gente ganhar dinheiro, a gente vai dar certo, E como é que isso se dava? Se dava no campo das bolsas de valores, tá certo? Então, valia muito mais a pena pegar o seu dinheiro e comprar uma ação de uma empresa, haja vista que essas grandes empresas que produziam isso, exportavam. Então, valia a pena você pegar o seu dinheiro e investir numa ação dessas empresas, porque essas ações estavam tendo valor de mercado elevado, tá ok? Muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender. Dá o quê? Um aumento de preço, balança comercial. Os Estados Unidos também, pessoal, estava vivendo o auge do liberalismo. E um liberalismo exacerbado, um liberalismo descontrolado, tá certo? Até porque liberalismo quer dizer isso, né? O Estado não tem controle sobre as ações econômicas, tá certo? E aí algumas coisas acabam fugindo um pouco das regras, tá certo? Então, olha só. Essa crise de 29, ela acontece nesse cenário. Os Estados Unidos, na verdade, os investidores americanos com a ganância de ganhar dinheiro rápido e muito dinheiro, investem nessas bolsas, nas ações dessas empresas. Só que essas ações, elas estão no campo imaginético, elas não realmente existem. Até porque, pessoal, vamos pensar bem aqui, ó.
Vamos fazer aqui uma analogia, lógico que nada se compara a essa crise de 29. Mas, por exemplo, nos últimos governos do Brasil, nós tivemos um incentivo ao crédito, que foi uma das medidas adotadas pelos americanos, foi uma das coisas que os americanos faziam nesse processo precursor da queda de Bolsa de Valores. Então, o que acontecia? Há um incentivo ao crédito. Esse incentivo ao crédito gera o quê? À primeira vista, aumento de empregos, aumento de consumo, superprodução, todo mundo ganhando dinheiro. Por quê? O dinheiro foi liberado, tá certo? E aí, o que acontece depois? Vocês talvez não lembrem, mas se você perguntar para o seu pai aí, há uns 8 anos, 7 anos atrás, o governo diminuiu o imposto sobre a linha branca, de produtos de linha branca. Nós estamos falando do Brasil. Tá certo? E isso fez com que o quê? Muita gente trocasse seus eletrodomésticos. Então, mesmo sem ter necessidade. Mesmo que o seu esteja bom, mas eu quero comprar um maior, eu quero comprar um com luz na porta, eu quero comprar um que apita, eu quero... Entendeu? Ah, não gostei desse modelo, quero comprar outro modelo, mas sua geladeira tá boa, seu micro-ondas tá bom, mas mesmo assim eu quero trocar. Isso nos Estados Unidos, a gente falando de Brasil, essa questão da linha branca, mas isso também aconteceu nos Estados Unidos. E os Estados Unidos deu ao nome disso de jeito americano de viver. Então o jeito americano de viver era vendido. Então as pessoas queriam comodidade, queriam vida boa, queriam luxo, né? Não um luxo de joias e tudo, mas um luxo cotidiano ali, né? Queria a praticidade cotidiana. Os Estados Unidos têm resquício disso até hoje, como por exemplo na alimentação. A maioria dos produtos alimentares americanos, eles são produtos industriais, tá certo? Então, no entanto, é um país que sofre muito com uma questão da obesidade. Mas voltando aqui ao nosso assunto de crise de 29. Então, todo esse enredo fez com que as bolsas, né, as ações na bolsa subissem muito. E aí o que acontece? Em 1935, os países europeus começam sua recuperação. E aí surgem muitos nomes nacionalistas, né? Muitas figuras nacionalistas. E essas figuras nacionalistas dizem para os seus compatriotas, né? Dizem para os seus patrícios que não necessitava dessa questão de ficar dependendo dos Estados Unidos o tempo todo. Então surge ali um ressurgimento econômico na Europa, tá ok? Esse ressurgimento econômico na Europa faz com que diminua drasticamente a compra de produtos americanos. Com essa diminuição da compra de produtos americanos, o que acontece com os Estados Unidos? O que acontece com todo mundo? Que tem muito produto, produz muita coisa, porque os Estados Unidos passavam por esse processo de superprodução, né? Produzia muito porque sabia que ia vender. Tá ok? Não vendia hoje, mas vai vender amanhã. Então essa superprodução americana, ela ficou retida. Ela ficou apenas nos seus estoques. Elas não eram vendidas, porque o mercado consumidor, a Europa, não precisava ou não queria. Então acontece aí então essa queda. O que na Bolsa de Valores ia sendo gradual, agora ela dá uma queda vertiginosa. É mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Investe, mas investe de forma desordenada, sem um cálculo, sem um estudo, né? Sem tomar as devidas providências, tomar as devidas precauções. É o que aconteceu no Brasil. Tinha muita linha de crédito. O que nós temos hoje no Brasil? Muita gente endividada. E o que é pior, você compra um produto que vale 10 por 30, porque você vai pagar isso de forma financiada, né? Você vai pagar isso com dinheiro que não é seu, então você precisa pagar juros. E os Estados Unidos entrou então nessa crise de 29, nessa queda. Por que 29? Porque foi nesse ano que a Bolsa de Valores de Nova York atingiu uma das suas maiores quedas, tá ok? Beleza, os Estados Unidos então agora parece que chegou ao fim? Não. Surge a figura de Roosevelt, que foi um presidente americano que ficou muito tempo lá, né?
ficou muito tempo no poder. É como se fosse quase que em questão de tempo aí, praticamente Getúlio Vargas brasileiro, né? O Getúlio Vargas americano lá, né? Só que com medidas diferentes, né? Porque lá os caras tinham mais essa ideia liberal. O que acontece então? Os Estados Unidos adota a New Deal, que significa o quê? Um novo acordo. Abandona algumas características do liberalismo, não abandona definitivamente o liberalismo, mas abandona algumas características do liberalismo e o Estado passa a intervir na economia, passa a controlar alguns setores econômicos, passa a criar regras, mecanismos para que isso não vire em vez de liberalismo, uma libertinagem, né? Em vez de liberal, libertino. Então, há aí um controle. Então, liberal sim, mas espera aí, com regra. Vamos estabelecer algumas regras. Tá ok? E essas regras, esse novo acordo, ele ficou caracterizado por algumas medidas ali. Como, por exemplo, concessão de empréstimo para que o produtor, o fazendeiro, consiga plantar de novo. E isso dava para esse fazendeiro a possibilidade de poder pagar suas dívidas anteriores, lógico que um prazo bem estendido, e sobreviver, tá certo? E em alguns casos até reinvestir, comprar material novo, comprar implementos novos, comprar sementes novas, tá ok? Isso resolve o problema? Paliativamente, até porque muita gente se aproveita e muita gente está muito ruim. E gerenciar, né, fazer a gestão nos Estados Unidos é algo muito particular. Então, cada um fazia do seu modo ali. Então, alguns conseguiram se recuperar, outros não. De modo geral, a economia iniciou um processo de recuperação e os Estados Unidos não faliu, o país não faliu, né? Algumas pessoas faliram, mas se recuperaram. E a economia americana começa, então, a se recuperar, tá certo? Isso tudo influencia só Europa e Estados Unidos? Não. Você vai ver no nosso segundo bimestre que a crise de 29 influencia a produção de café brasileira, tá certo? Só que eu não vou falar disso agora, porque senão a gente vai estar entrando em outro assunto. Mas só para você ter ideia, principalmente na América do Sul, os Estados Unidos, essa crise de 29 influencia diretamente na vida das pessoas, tá ok? A produção do café aqui no Brasil, e aí há medidas tomadas pelo governo. Outros países também da América do Sul também sofrem com isso. A gente vai, no nosso segundo bimestre, ater mais ao Brasil, tá certo? Mas, para você ter ideia, para você entender, para você conseguir fazer as ligações, eu deixei separado esse vídeo aqui, separei esse material para fazer esse vídeo aqui, para que você consiga entender as ligações. Primeira Guerra Mundial, a crise na Rússia, aí a Revolução Russa, que depois se transforma em uma ditadura, né? É um regime totalitário russo, só que a gente fez um recorte separado. E agora a gente está falando da crise de 29, que é o precursor de muitos regimes totalitários. E muitos desses de direita, né? Muitos desses de direita. E a gente vai falar aí do fascismo, do nazismo, que são os que são mais debatidos, que são os que são mais falados. Tá certo? Mas só para você entender que tudo é um emaranhado de acontecimentos. E uma coisa puxa a outra, e a história não são acontecimentos vagos. Tá certo? Todo o processo histórico ela é desenrolado por uma cadeia de acontecimentos. Tá certo, pessoal? Deu para você entender aí? Forte abraço, fica com Deus. Eu espero ter ajudado você aí. Lembrando que, se você me procurar, não vai estar me incomodando, tá certo? Só não me procura de madrugada não, porque alguém precisa dormir, né? Um horário a gente precisa dormir, tá certo? Fica com Deus, pessoal. Forte abraço. Tchau.